A gente começou quando a internet não existia. E a gente sempre trabalhou com desenho. O Ricardo é mais velho, ele me ensinou a desenhar. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis trabalhar com desenho. Não pensava em internet porque não existia. Então minha ideia era fazer desenho animado. Vamos lá, que ano que a gente tá falando isso? 1990. 90. O desenho começou efetivamente em 90. Não, desenho a vida toda, desde criança. Mas assim, acho que pensar profissionalmente, por aí. Fui fazer curso. Fomos professores de desenho. Mas só você, Rodrigo, fazia... Ricardo era professor de desenho. Ele era ensinou. Então os Só que dois eu desenhos. era... Então, assim, meio que indo realmente lá de trás, a gente sempre foi com esse lado artístico. E até quando eu sou mais velho, eu tive a oportunidade até de... que eu queria fazer depois da escola alguma coisa relacionada com arte, mas eu sempre fui... Eu queria fazer alguma coisa com desenho animado. E foi a época que começaram a surgir os computadores, assim, bem longe, sabe? Então você via alguma coisa que, nossa, computador, e aí comecei a ficar um pouco... ligado naquilo, mas nem pensando como que as coisas seriam, mas eu sabia que tinha algum futuro ali. Que aquilo mudaria a porra toda. Eu achava que seria mais fácil fazer as coisas com aquilo. Nesse meio tempo, então a gente ficava se dedicando à arte, publicidade, esse tipo de coisa. Eu fui professor de desenho, a Rodrigo, ele começou a vir também com essa vontade de fazer essas coisas e a gente ia fazendo testes. Porque não tinha onde exibir aquilo. Então a gente começou a fazer as brincadeiras de desenho animado. A primeira vez que a gente fez isso, usamos o Super Nintendo, que tinha um programinha que era o Mario Paint. E ele gravava 4 quadros na memória e a gente gravava dando pause e rec no videocassete. Caraca. Então, mas era uma maneira... Era a única coisa tecnológica que a gente falou, gente, dá pra fazer um desenho... Dá pra fazer um desenho na televisão. Porque a gente era moleque, não tinha uma câmera tipo Super 8 que eu podia até capturar, mas não tinha. Então foi como a gente conseguiu. E nessa brincadeira toda, o computador cada vez ficando mais acessível e tudo mais. E aí quando eu consegui finalmente nosso 386... com 8 MB de RAM, que era o top, porque vinha com CD. Pra quem não sabe do que ele tá falando, era um computador que hoje o seu celular dá um pau nesse computador. Fácil. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, agora eu vou finalmente conseguir fazer um desenho animado mais fácil, e o Rodrigo tava cada vez mais se empenhando nisso. E eu tava ficando muito no negócio do computador, da edição, e aprender a mexer nos programas e tudo mais. E aí, beleza, a gente conseguiu começar a fazer os primeiros desenhos animados ali no computador com uma qualidade bem melhor. Que ano? 1993, por aí. E aí o problema era onde exibir. Mas antes de começar a exibir, eu já tava fazendo alguns desenhos animados, vários testes, era até que bem feito. E a nossa pegada era meio Looney Tunes. E depois virou um negócio bem pesado, bem jovem adulto. Não tinha sangue, não tinha palavrão, era mais zoeirinha leve. Aí que começou o Ricardo ter acesso ao computador. Aí, então, lá pra 94, 95, a internet chegou. E aí, eu peguei, olhei aquilo e falei, pô, aqui nesse negócio aí chamado internet, dá pra mostrar agora, pelo menos, nossos desenhos, entendeu? Em vez de ficar só em casa ali, aquilo ali. E a MTV é difícil você chegar, porque até chegar, a gente é do interior, até chegar lá, a gente é muito moleque. E eu falei, Rodrigo, chegou um negócio que chama internet, aí dá pra colocar, você faz um site, e as pessoas vêm, vamos lá colocar nosso desenho lá? Mas acho que as pessoas têm que entender que imagina um mundo que isso não existia. Caralho, porra. Ele explicar pra mim o que era, ele me explicando, eu não entendia. Aí eu lembro exatamente que ele pegou uma nave do Star Wars e falou, olha esse modelo em 3D que eu tô puxando dos Estados Unidos. Eu falei, como você tá puxando do Estados Unidos? Aqui? Isso, mais perto, isso. Olha o vídeo. Eu já tô sem. Ele falou, vou mostrar pra você uma nave do Star Wars, que eu vou puxar dos Estados Unidos. Eu falei, como que ele vai puxar uma nave? Eu não entendi, aí apareceu aquele modelo da nave. Ele falou, isso aqui veio dos Estados Unidos, na minha tela. Mas na minha cabeça não tem como que aquilo se materializou dentro do meu monitor. Porque até então você usava disquete pra transferir uma coisa pra outra, você né? entendeu? Eu não consegui entender. Acho que igual quando inventaram o telefone, velho, eu tô na falando moral, com alguém. Eu fico imaginando vocês vivendo essa porra lá naquele momento. Porque, é assim... Esses caras estão aí brincando desse troço desde quando o troço não existia. Eles pegaram a carona desde o começo. E aí, acho que né? outro lugar que era complicado, outra coisa que era muito mais complicada era aprender a mexer naquilo. Então, porque não tinha referência. Pois é. Então na biblioteca. Não tinha Google pra você pesquisar como aprender a mexer. E aí, eu também comecei a me aventurar muito no 3D. A primeira coisa que eu aprendi foi 3D. Eu era ficcionado por aquilo. Então eu comprava livros... geralmente era americano, assim, quando eu encontrava alguma
sabe assim, uma biblioteca não, uma livraria. Uhum. E aí eu ficava só no livro. Aí quando começou também a aparecer o Amazon, mas até um pouquinho mais pra frente, né? Uhum. Aí ficou um pouco mais fácil de aprender, mas não tinha um Google ainda, porque tava tudo lá. Então por isso que eu falo que hoje em dia tem muita molecada que fica reclamando das coisas, meu irmão. E tá tudo aí, você não aprende se você não quiser. A gente isso ali é verdade, era no carvão. Isso é... O negócio. Até que ele me convenceu. Eu nunca esqueço que esse negócio da nave do Star Wars me marcou, porque eu não entendia como que a nave tinha aparecido dentro do meu computador. Aí ele falou, agora você pode fazer o desenho que você já fazia, a gente vai criar um negócio que chama site, e você vai colocar lá, e a pessoa pode ir na casa dela digitar o site e ver. Caralho, como? Que foda. E o primeiro desenho, o primeiro personagem que a gente fez, a gente já tinha essa pegada, essa ideia de querer fazer um desenho. Qual foi o primeiro? Carlinhos, né? Comia bosta. Muito bonito. Muito bonito, muito educativo. Porque a nossa ideia já era jovem, então a gente queria fazer um desenho animado pra galera jovem e adulta. Porque eu adorava desenho, adorava Mickey, adorava tudo, mas não tinha um desenho adulto. Rodrigo, me fala qual que era o cenário da época. O que tinha Coisa de mais desenho, adulta o que tava tinha. rolando? Então, desenho mais adulto que tinha é Simpsons. Tá. Porque os Simpsons tem milhões de anos. E eu achava demais, caralho, tinha besteira. Ele lá, tinha o aquele Homer humor, morria. só que ele tinha aquele humor ácido, mas nada muito escatológico, muito explícito. E a gente queria fazer uma coisa que fosse pra uma galera de jovem, assim, adulto, mas também não era nada sexual, nada explícito, nada assim, contraditório. Era zoeira. Era só uma zoeira muito maior. Tipo você pegar, eu acho que os Hermes e Renato da vida, em desenho animado, sabe? Que você podia falar palavrão, ou o Chiclete com Banana num quadrinho. Mas era a revista mais louca de quadrinho que eu falo, nossa, os caras falam palavrão. Essas eram suas velho. referências? Eu ia perguntar, quais eram suas referências na época? Eu acho que a coisa mais besteira de quadrinho era isso. Era o Chiclete com Banana ali naquela época. Desenho não tinha. Os desenhos desenho, eu gostava, sempre gostava do que era o mais louco. Então, tipo, Pica-Pau, eu gostava daquele que é o que tem parece uma meia e acaba que é o mais louco de todos. Então era sempre o mais absurdo que a gente gostava. E aí a gente fez esse primeiro personagem, que era o moleque que comia cocô. Ele andava pela Carlinhos. Carlinhos. Certo. O primeiro desenho não tinha voz. Porque, mano, o desenho completo tinha 300k. Caraca. Pra você 300K gravar não é era nem uma- complicado. Acho que uma mensagem do WhatsApp é 300k. E pesava. Pra época... E era pesado pra época. Não, Aí a gente- eu tava falando, pra época que eu ia assistir os desenhos dele, já era um pouco mais tarde, mas eu ligava a internet, tinha aquela internet de escada, tal. eu ia tomar banho, deixava o negócio carregando, voltava, almoçava, não sei o que, quando eu voltava tava lá o vídeo carregado pra ver. Sim. Total. Senão não dava pra ver. 300 e poucos K, o cara reclamava. Pô, tá pesado os desenhos pra ver. Tipo, cara, você vai ver hoje em dia é uma coisa absurda como evoluiu. Uma foto sua que você tinha, tem mais 300k, mano. E a coisa foi evoluindo assim. A gente dava aula de desenho, eu já dava aula de desenho também. Eu imprimia cartãozinho, papel, sulfite, dava pros moleques, ó, vai lá ver. Vai lá ver. Besteira, né? O moleque peladinho, come cocô, engraçado. Mano, só que assim, se você tivesse 30 acessos no site por mês, 15 era a gente testando. Não tinha ninguém vendo isso, porque o cara não tinha um computador, o cara ia numa lan house. Que todo mundo, porque ele vai na lan house. Nessa e faz época, coisas. nada disso rentabilizava, né? Não, Só não. gerava Não, boost pra vocês, né? Isso é porque a gente tava começando a ficar contente de poder fazer aquilo e a gente, por mais louco que parecia, tinha uma coisa, isso aqui vai dar certo. Só que a gente precisa insistir. E era prazeroso fazer aquilo. Então a gente tinha os outros empregos e chegava às 6 horas em casa, batia um rango, mas sentava lá vocês e pau. tinham emprego na época? Tinha, Ah, Na é? minha agência de Vocês faziam o publicidade. quê? O Ricardo era sócio de uma Uma agência de agência lá publicidade. pequenina, tudo, e eu também dava aula. Eu tava nessa transição Tá, aí. tá. Não, antes ainda, eu trabalhava numa... Mas funcionário você nunca foi, né, Fui, Ricardo? fui. Foi? Então, antes disso daí, eu trabalhava, meu primeiro emprego, meu pai tinha uma empresa, então eu ajudava ele ali, beleza, mas aí eu fiz um emprego de verdade, eu trabalhei numa concessionária da Volkswagen, na área de... Venda? Não era vendas. Era de administrar as peças que eram vendidas, essas coisas, Sei, porque eu era sei. o único cara que sabia mexer no computador. Eles botaram um computador e eu tinha Almoxerifado, feito um essas curso porra. de Basic. Então você tem que ser um cara lá. Aí eu sabia, só que era número, né? E era tão legal porque eu queria fazer alguma coisa com arte, então eu fazia minhas coisas muito rápido, porque eu sabia programar. E aí eu inventava uns programas pra fazer o que eu tinha que fazer mais rápido, e o tempo livre eu ficava tentando inventar coisa bem artística Ricardo pra sempre foi o cara fazer até aquela hoje. parada. O Ricardo é o cara que aprende tudo sozinho, sempre aprende. Eu sou o jumento. E aí assim, Aí depois- Sorria, jumento, sorria, Aí- jumento. Aí eu comecei a fazer também uma aula pra ficar melhor no desenho e me chamaram pra dar aula porque eu já tinha uma capacidade legal. E aí eu larguei aquele emprego, fui só no desenho. Essa porra não para, quieto. acho que o meu tá aqui, ó. Aí eu peguei e quebrei o fone, sei lá. Bem, deu certo aqui.
Contrário. Bem, Daqui, aí, deixa eu arruma aí pra mim arrumar enquanto pra você. isso. Aí eu peguei e comecei a dar aula lá, e aí me foquei bastante naquilo, e aí sim foi nesse tempo que o Rodrigo também, o computador começou a chegar e tudo mais, e a gente começou a se envolver mais e ficar focado no site, entendeu? Então dava aula de desenho, fazia as coisas ali, o Rodrigo também começou a dar aula e fazer os trampos dele, sempre de dia, aí apareceu a agência, e nesse meio tempo que eu falei, a gente começou, o primeiro site que a gente colocou no ar foi em 95. Um ano depois. Isso aí, um ano depois que a gente começou a brincar no computador. Disso aí. Aí colocamos ele em 95. Então, a gente foi estourar pra falar, agora dá pra te viver, só em 2004. É mesmo? Foi 10 anos. Mas, Só Havaiana de mas pau. o que vocês ganhavam nessa época, velho? Nada, a gente não ganhava. A gente Aí você fazia tinha o um nosso trabalho normal, chegava do trabalho, tomava um café da tarde, os dois, e ficava fazendo a noite toda. Mas Era vocês viram legal. o valor futuro? Vocês enxergaram que Sim, isso ia dar sim. grana? Então, aí, só que a gente via Ricardo os enxergava. os números crescendo. Eu falei, mas uma hora Aí a gente vai sempre conseguir. falou, vamos fazer isso dar certo. Porque assim, você naquela época querer fazer um desenho de um cara que come cocô, que só tinha besteira. Todo mundo falava, cara, é muito besteira. É, muito Ninguém besteira. nunca vai patrocinar vocês. é, Como que você vai querer um patrocinador de um moleque que come bosta? A gente falava, tem público pra isso. Porque se eu acho isso engraçado, alguém vai achar engraçado. Aí, em Nosso 98, pensamento era esse. aí em 98 a gente conheceu o pessoal da fábrica de quadrinhos, que eram os maiores desenhistas brasileiros de quadrinhos, desenhavam pra Marvel e tudo mais, até hoje tem alguns que ainda desenham. E aí eles viram o nosso trabalho. Espera só um minutinho, então, pra gente poder pegar aqui uma questão cronológica. O que é a fábrica de quadrinhos? Era, Era. né? Ela Ela era era um estúdio de publicidade de e criação. que os professores davam aula de desenho, só que os professores desenhavam pra Marvel e DC Comics. Tá. E eu fui fazer um curso de quadrinho lá, Então, porque eu queria aprender... um curso e também uma agência Tá. de Isso. arte, Tá, criação, publicidade. E eu, como eu morava em Aratuba, eu queria aprender a desenhar melhor. Eu tava começando a desenhar, eu falei, vou fazer um curso de história em quadrinhos com esses caras que eu pago um pau. Quem sabe eu conheço alguém lá dentro. Aqui em São Paulo? Aqui. Aqui em São Quem Paulo. sabe eu conheço alguém que posso mostrar o nosso site. Aham. E eu comecei a fazer aula, aprender a desenhar melhor. E meu professor era o Marcelo Campos, que era um desenhista da Marvel. Um dia eu entreguei meu cartãozinho do Carlinhos. Ó, cara, se eu puder ver, professor, a gente faz um desenho zoeiro, não é come cocô. Só que eu achei, cara, que ele não ia Não ia cagar olhar pro nunca. negócio. Aham. Aí deu umas 2 semanas e ele falou, vocês não querem vir conversar, que a gente tem um projeto. Vocês podiam fazer. Nossa, caraca, como assim? Pra gente, os caras eram uns ídolos dos desenhistas. E quando ele chegou, ele falou, a gente tem um nome. O Vilela, tava com o Rogério Vilela, que era nosso sócio. Tem o nome Mundo Canibal. Desenha também, a Vilela? Pra caralho. É? Só que eles tinham um projeto, tinha um nome de Mundo Canibal, que o Vilela tinha uns personagens que se chamavam canibais, que ele fazia tirinha pro jornal. Tem esse nome Mundo Canibal, a gente tem umas ideias de personagens, podia juntar com o Carlinhos que come cocô e fazer um site de desenho de zoeira. E eles queriam lançar o portal da Fábrica de Quadrinhos e ia usar essa parte de Mundo Canibal pra ser a parte mais loucura. Aham. E aí eu falei, lógico que vocês não querem assumir essa parte do desenho animado. Na hora, o povo ficou comemorando. Largaram as outras coisas que estavam Não, fazendo. não, aí continuava. como o nosso, a gente ia sair de viver, Junta mais, chamava junta mais. Carlinhos, né? O nosso site chamava Carlinhos, Aham. ia virar o Mundo Canibal, que a gente ia Aham. entrar lá como uma sociedade. E pra gente era super interessante, porque além da gente continuar fazendo o que a gente fazia, porque a gente tinha liberdade total, a gente ia se unir com os caras mais top do Brasil. Sim. E aí, então a gente ia ganhar mais visualização ainda, entendeu? Que era o que eu esperava, porque o pessoal precisava ver o que a gente tava fazendo. Sim. Teve uma época até que eles começaram a dar R$500 pra gente, pra dar uma ajuda, porque, tipo, porra, se o nosso trampo fazia aquilo. Mas depois pararam de pagar também, porque não dava dinheiro. Não dava ainda. dinheiro. Ninguém ganhava com aquilo. E aí. Mas aí a gente continuava. Continuava. A gente foi criando vários personagens nesse meio do tempo. Todo mundo acha que a gente estourou com a. Aliás, a gente estourou com a Havaiana de pau. Mas nesse caminho, um monte de personagens foi surgindo. Teve o Tom Rola, que era o gordinho tarado. Partoba- a Donizete, o Partoba Donizildo. tá nessa- Partoba ainda nem Depois, tinha depois, chego depois. ainda. Aham. Aí a gente fez a bonequicha, que era a boneca bicha. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Falava, me dá uma capa d'água! Lembro. Era um desenho muito idiota de uma mulher que era bicha, mas na verdade ela não era bicha, porque ela não fazia nada de bicha. Ela só pediu um copo d'água. Era muito... visionário. A gente até hoje a gente criou a primeira boneca bicho do É, mundo. ó, se a gente fizesse hoje em dia, tava rico, porque... Ou hoje é o preso, mundo sei do- lá, hoje em dia. ou preso, Ou preso, Ou é. preso. preso. Mas eu Não queria pode que ela falasse... Quando eu desenhei a Deixa eu perguntar bonequicha... uma coisa.